Você tem dúvidas sobre DIU? Você também tem dúvidas quando o assunto é implante hormonal? Nós vamos conversar sobre esse assunto agora com a nossa médica ginecologista que se encontra aqui. Bom dia, doutora. Vanusa. Que bom. Que bom estar aqui hoje. A mulherada gostou demais da sua presença aqui no programa, das nossas últimas informações, falando da menopausa, né, dos cuidados que as mulheres devem ter. E hoje nós estamos aqui com a doutora Bruna de Alcobaça para ela tirar as dúvidas sobre DIU e sobre implante hormonal. Primeiro a gente precisa entender o que é o DIU, né? Perfeito, Vanusa. Obrigada mais uma vez pelo convite. Um prazer. É muito bom estar aqui falando sobre saúde da mulher e ainda mais com o contexto de anticoncepção, que foi um ganho na vida da mulher de uma autonomia, né? Que antigamente a gente já não tinha tanto. Hoje em dia a gente consegue garantir isso, né? Então o DIU, ele é um dispositivo intrauterino que, dependendo do tipo dele, que pode ser de cobre, que ele é livre de hormônios, e também o DIU hormonal, que nós vamos ter dois tipos, né? Então o Mirena e o Carina são tipos de hormônio, de DIU com hormônio. Então eles vão fazer uma anticoncepção mais local, né? Vão ter uma ação mais local ali no útero. Doutora, a gente precisa chamar a atenção do que a gente tinha no passado e dos avanços. No passado, que tipo de DIU que a gente tinha? O DIU ele veio surgir muito mais recente, depois ali no século XX, né? Os primeiros métodos contraceptivos foram as pílulas, né? E aí elas foram evoluindo em relação à dose, em relação de hormônio. E falando de anticoncepção, a gente tem que lembrar de vários tipos de anticoncepção que a gente pode fazer. Então, entre eles, o próprio preservativo, as pílulas anticoncepcionais, os adesivos, os injetáveis. E aí vieram surgindo essas novas tecnologias, como o dispositivo intrauterino, que é o DIU, e também o implante, como o Implanon. Muito bom. A gente já vai logo apresentando para o público que está nos assistindo quais são os tipos de DIUs que a gente tem hoje. Inclusive, nós vamos mostrar para vocês, nesse exato momento, a gente tem uma imagem, né? Imagens que mostram aí, talvez, as aplicações dos DIUs, né? Mas a gente precisa entender, na verdade, os que a doutora trouxe hoje aqui pra gente, né, doutora? Isso. Eu trouxe modelos parecidos, né? Então, esse da imagem da esquerda, aqui, esse todo branquinho, ele é o Mirena. Vamos lá, doutora? Vamos lá. Nós vamos lá, tá, Marcelo? Nós vamos lá para que a gente possa, então, mostrar. O Marcelo vai focar a gente aqui, onde a doutora vai explicar melhor. Isso. Sim, doutora. Então, esse aqui da direita da gente, né? Então, ele é o DIU Mirena, que ele é um DIU que tem hormônio dentro dele e ele vai fazer essa liberação dentro do útero, né? Ele não tem uma ação tão sistêmica quanto os outros anticoncepcionais, porque a ação dele é mais ali dentro do útero. Já esse daqui da esquerda, ele é o DIU de cobre. A gente vê que ele tem esses fios de cobre que vão fazer um processo inflamatório dentro do útero e vão impedir uma possibilidade de gravidez. Doutora, por que eu lhe chamei para a gente estar mais próximo ao telão? Porque durante muito tempo as pessoas trouxeram alguns mitos e algumas verdades e a gente precisa entender melhor. Olha, não coloque esse DIU, as pessoas chegavam a dizer dessa forma, de ferro. Não coloque esse DIU porque é perigoso. A gente precisa entender melhor sobre isso. Durante muito tempo se criou mitos ou de verdade mudou algo para que as pessoas pudessem acreditar um pouco mais no DIU? Eu acho que era muito mito, né? Das pessoas, aconteceu comigo e aquela história vai se espalhando, né? Por isso que é importante a gente estar aqui hoje trazendo essas informações, com certeza, né? Então, por exemplo, a diferença, vamos falar um pouquinho sobre a diferença deles, né? Então, o DIU Mirena, ele tem uma ação local, né? Como eu falei, ele é um DIU hormonal e ele dura 5 anos. Na verdade, para anticoncepção, ano passado, esse DIU hoje em dia ele dura 8 anos. 8 anos? 8 anos para anticoncepção. Sim. Qual o benefício dele? Ele também diminui cólicas, diminui sangramento. Então, ele pode ser utilizado em outras necessidades da mulher. Digamos que aquela mulher que não pode usar contraceptivos, a pílula, muitas se sentem mal, às vezes tem problema de enxaqueca com aura, às vezes não se sente bem com um tipo de remédio, passa muito mal, tem enjoos, enxaquecas. É ideal. Ele é ideal.
Por quê? Um ponto que você falou, enxaqueca com aura. Então, paciente com enxaqueca com aura, ela não pode fazer uso de pílula combinada, que é de estrogênio e progesterona. E o DIU, ele traz esse benefício por ser só um tipo de hormônio, que é a progesterona, e também a ação local dele. Doutora, mito ou verdade que a utilização do DIU aumenta o fluxo sanguíneo? Depende do tipo dele. Então, o Mirena, o Kyleena, eles tendem a diminuir um pouco mais o fluxo pela ação do hormônio. No caso do Mirena. No caso do Mirena. Já o DIU de cobre, como ele não tem hormônio, ele faz essa inflamação dentro do útero para evitar uma gravidez, ele pode sim causar mais cólicas e mais sangramento. Por isso que ele não é tão indicado em pacientes que têm endometriose, por exemplo. Podemos dizer que no passado era o que mais tinha? Era o que mais tinha. Nossa, então avançou muito, né? E também da facilidade de acesso dele, né? Então ele tem um custo mais baixo em relação ao Mirena. Doutora, quando esse DIU pode sair do lugar e quais são os tipos de úteros que não é indicado o DIU? Perfeito. Então, o DIU é um dispositivo que fica dentro do útero. Sim. Existem algumas situações que acaba que ele sai do lugar. Seja ele sendo expulso via vaginal ou indo para a cavidade. Mas isso é uma porcentagem baixa, né? Hoje em dia, depois que a gente coloca o DIU, a gente já consegue fazer uma ultrassom naquele momento e avaliar a posição dele dentro daquele útero. E uma situação que a gente não pode fazer é quando tem, por exemplo, um mioma, porque 2 corpos não ficam no mesmo local, né? Então, imagina que eu preciso da minha cavidade do útero livre para eu poder colocar esse DIU e ele ficar lá. Doutora, eu gostaria muito que a doutora falasse sobre os úteros que são virados, né, na forma mais popular de se falar, ou retrovertidos. Isso. O retrovertido, ele é uma variação da anatomia, né, da normalidade, mas ele não contraindica o uso do DIU. Quando que a gente tem alguma contraindicação? Quando algo está lá dentro desse útero. Né? Então, ou o útero é muito pequenininho, ou o útero tem um septo, tem um mioma que não vai possibilitar daquele DIU de ficar no local. Por que eu falei sobre o retrovertido? Porque existem situações que o útero, ele, no momento que existe a colocação, ele vira. No momento que já implantou lá esse DIU, ele pode voltar a uma outra posição? O próprio útero? Esse DIU, o próprio útero? Não, difícil. Geralmente, quando a gente tem uma expulsão, é quando a gente tem algo dentro da minha cavidade. Sim. Que seria, por exemplo, um septo ou um mioma, que dali não deixa ele se posicionar. Entendi. Aí, doutora, o que a gente precisa chamar a atenção daquelas mulheres que têm tanto medo de fazer a colocação do DIU? O que se tornou assim tão negativo que hoje a gente pode, de uma certa forma, tranquilizar, já que a doutora é especialista? Então, hoje em dia, nós temos algumas técnicas para fazer uma anestesia no colo, por exemplo, já iniciar algumas medicações para dor antes do momento. E outra coisa que é muito importante, sempre falar o passo a passo para a paciente, né? Sim. Então, não posso pegar a paciente de surpresa. Eu tenho que explicar, olha, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer anestesia no colo, eu vou te examinar, a gente vai introduzir o DIU. Então, ela tem que estar ciente de tudo que está acontecendo, né? Então, para que eu consiga entender todo o processo e ficar mais calma. Né? Outra possibilidade é de colocar ele dentro do centro cirúrgico, né? Então, sob sedação, alguns pacientes têm um limiar de dor mais baixo, então a paciente ela precisa se conhecer, né? Tem paciente que chega, não, meu limiar de dor é alto, eu aguento a dor. Então, para mim, é mais prático, né, para a paciente, a gente fazer essa colocação do DIU dentro do consultório. Doutora, no momento que você vai fazer a colocação, vai comunicar para essa paciente, cliente, que ela vai colocar o DIU, existe exames antes para conhecer esse útero? Existe algo antecipado para que daí então saiba qual é o tipo de DIU que vai ser aplicado? Sim, então todo anticoncepcional, método contraceptivo, nós primeiro precisamos entender qual a indicação daquela paciente, se ela tem alguma contraindicação e, em geral, para a gente colocar o DIU, nós precisamos conhecer aquele útero. Então, além de examinar, eu preciso de um exame de imagem para conhecer principalmente a cavidade onde o útero vai ficar, né? O tamanho desse útero, a forma dele. Quais são, assim, os cuidados ou os tipos de exames que são feitos anteriormente, os cuidados depois que se coloca o DIU? Então, um exame de imagem pode ser uma ultrassom simples antes e a gente também faz um controle desse posicionamento do DIU. Então, em geral, exame físico para eu conseguir visualizar esse fiozinho aqui do DIU. Então, toda vez que eu faço um exame especular na paciente, o ideal é que eu visualize esse fio, né? Então, eu visualizo esse fio
e também peço um exame de imagem para avaliar o posicionamento dele. Doutora, para quem é indicado? Aí depende. Então, sempre individualizar cada paciente, né? Então, quando o Mirena é indicado, né, os DIUs hormonais, por exemplo. Então, paciente que sangra bastante, paciente que tem endometriose, paciente que quer fazer uma reposição hormonal e eu ainda preciso naquele momento, porque ela ainda tem chance de gravidez dentro do climatério, né? Também dá uma anticoncepção para ela. Então, ele é uma ótima opção. Pacientes que não têm sintomas de muita cólica, de muito sangramento, o DIU de cobre ele também é muito indicado. Por quê? Porque ele dura 10 anos. E o maior benefício desses métodos que a gente chama de LARCs, né, que são métodos de longa duração, é que ele não depende da paciente. Então, não depende de quê? De eu esquecer. Então, para paciente jovem também é muito bom, né? Depois de colocar o DIU, o que a doutora vai recomendar e de quanto em quanto tempo ela vai ter que visitar esse ginecologista para ver como está esse DIU? Em geral, de ano em ano. Anualmente. Ela vai de 6 em 6 meses, se for o caso, né? Para as consultas, mas vai estar sempre sendo observado esse DIU. Sempre observado. Sempre bom uma especialista no assunto. Quem colocou seria a pessoa ideal para estar acompanhando, com certeza, né, doutora? Com certeza. Para saber qual foi a indicação, se tinha alguma contraindicação, se teve algum problema na inserção, né? Então, o ideal é que você sempre faça acompanhamento com quem colocou, né? Doutora, no caso que a doutora falou dos cistos ou até mesmo de algum mioma, algo que exista ali, é indicado? Esse mioma ou algo que está dentro do útero só não pode atrapalhar onde o DIU vai ficar, né? Porque, como eu falei, se eu tenho, digamos, um mioma aqui dentro, onde vai ficar esse DIU? Sim. Né? Então, a chance dele ser expulso é bem maior. E a questão, vamos voltar para lá? A questão, doutora, pode ficar à vontade. A questão de dores, é mito ou verdade que quem coloca o DIU pode reclamar, que é justamente para aliviar as dores, mas pode reclamar no início de alguma indisposição, alguma dor, algo que venha incomodar o próprio corpo, não querer aceitar. Algumas pacientes, elas podem sentir um pouco de cólicas nos 2 primeiros dias ali após a inserção do DIU. Mas é uma questão mais de posicionamento do DIU, do corpo se adaptar àquele dispositivo ali dentro, né? O DIU de cobre, em geral, todo o ciclo, ele pode causar um pouco mais de sangramento de cólica para pacientes que já têm. Né? Doutora, eu acredito que no caso do Mirena, ele é recente? Ele é recente. Recente. Eu acho que há um tempo atrás era mais o de cobre, Era né? mais o de cobre. Eu tô falando isso porque eu sofri com esse problema. Depois que eu tive meu filho mais velho, que hoje ele já tem 26 anos, na época eu tinha problemas muito graves de enxaqueca com aura. E aí foi indicado pelo meu próprio obstetra que eu usasse o DIU. Na época era o DIU de cobre. E eu utilizei o DIU. E eu acho interessante quando a doutora fala com essa total responsabilidade, porque eu usei e o meu útero é retrovertido. Então, a informação que eu tive é que foi colocado o DIU não ficou, saiu e eu tive uma certa hemorragia. Voltei, ele recolocou e mesmo assim eu continuei com um sangramento muito forte. E assim, segundo informações que até hoje ficou na dúvida na minha mente, é que depois que eu tive meu filho mais jovem, que hoje ele tem 15 anos, segundo o médico, eu não poderia ter colocado naquela época, principalmente o de cobre, porque houve um sangramento maior e aumentou o meu fluxo sanguíneo de uma forma que me causou o problema da endometriose. Entendi. Não sei se isso é real, mas realmente meu fluxo aumentou bastante. O DIU de cobre, ele faz essa inflamação para evitar uma gravidez, né? Então, ele por si só, pela essa inflamação que ele faz, ele causa mais cólica, ele causa mais sangramento. Então, pacientes que já têm endometriose, por exemplo, a gente não indica, porque vai piorar sintomas da paciente. E se não tinha também, mas com problema de enxaqueca, é interessante que vá para o Mirena, né? É interessante. A gente evita métodos combinados para paciente que tem enxaqueca, pelo risco aumentar risco de trombose, de AVC. Então, sempre isso tem que ser levado em conta quando o médico for passar um anticoncepcional para paciente. Muito interessante. Doutora, eu tô aqui curiosa com alguns itens que a doutora trouxe.
São os mesmos? Aqui é o Mirena. É o Mirena. Né? Então, aqui é o levonorgestrel, que é a progesterona que tem dentro Sim. do Mirena, né, de 52. É uma dosagem que vai sendo liberada diariamente. E aqui é o DIU de cobre, né? Esse formato aqui é o mini DIU, ó, ele é um formato de ômega. Quando ele é nessa questão do mini, ele dura 5 anos, né? Sim. Aqui é um modelinho que eu trouxe, mostrando como que ele fica dentro do útero, né? Lembrando sempre desse fiozinho que é importante quando eu for fazer a troca desse dispositivo, né? Por exemplo, ou a paciente deseja gestar, a gente puxa esse fiozinho aqui pela vagina e tira o DIU, pronto. Quando a doutora fala de troca, há necessidade de 5 em 5 anos? Depende do DIU. Se for o DIU totalmente de cobre, são 10 anos. 10 anos? 10 anos. Nossa, bastante tempo. Bastante. Então, o Mirena são 5 anos ou 8 anos. Se for só para anticoncepção, 8 anos. Muito bom. Se for para tratar outras causas como endometriose, 5 anos. Doutora trouxe um outro aparelhozinho aí, o que é? Eu trouxe aqui um aparelho que é o Implanon. Então, o Implanon, ele é o único implante liberado pela Anvisa aqui no Brasil. E ele também é um método de longa duração, muito utilizado em paciente, por exemplo, jovem, adolescente, que precisa lembrar de uma pílula, né, que tem essa questão do esquecimento que envolve ali a eficácia de um método. Então, com ele a gente não precisa, depois se coloca, não tem essa questão de, eu estou na dúvida se eu posso engravidar porque eu esqueci a minha pílula, né? Hoje em dia, para você ter noção, Vanusa, esse método, ele é mais eficaz que uma própria laqueadura. É mesmo, doutora? E como é esse processo? Então, dentro daqui tem um bastãozinho que fica aqui dentro da agulha, né? Então, a gente coloca um botãozinho anestésico aqui no braço. Ele é introduzido na região aqui abaixo do braço, né? Na pele, logo abaixo da pele. E ele fica aqui durando aí 3 anos. 3 anos. Então, para aquelas adolescentes que já estão sofrendo com problema da própria endometriose, isso evita também até uma cirurgia? Evita também. Dependendo se a paciente, se ela ficar bem dos sintomas, ela pode manter. Né? É uma novidade, né, doutora? É recente também? Ele já vem mais recente um pouco mais do que em relação ao Mirena. Doutora, fique à vontade para passar alguma informação para quem está assistindo o nosso programa que tenha dúvida, que ainda tenha medo, as pessoas que devem buscar, o cuidado também de buscar um profissional responsável, né, doutora? Então assim, quando a gente, eu preciso de uma anticoncepção, a gente não pode, como você falou da outra vez, a gente não pode confiar apenas, se deu certo para você, vai dar certo para mim. Sim. Né? Então, cada pessoa tem sua individualidade, a questão do anticoncepcional depende muito do meu dia a dia. Então, se eu tenho facilidade de tomar uma pílula e para mim tudo bem, e tá tudo certo, ótimo, aquele método é o ideal para mim, né? Então, o método, não existe o melhor método, né? Existe o método que se adapta a você. Né? O método se adapta a você, a seu dia a dia. E sempre pensando aí se eu tenho alguma contraindicação ou não e ajustar isso com o seu médico. Muito bom. Doutora, eu não sei se é ignorância da minha parte, mas no momento que você coloca o DIU, você não menstrua? A maioria das pacientes, elas ficam sem menstruar, outras reduzem a questão do volume sanguíneo e alguma parcela ainda sangra a mesma quantidade aí que já sangrava antes. No caso do cobre ou da Mirena, qual é o que pode ocorrer mais sangramentos? O de cobre. De cobre, né? De cobre. Muito bom. Olha, doutora, faltou alguma informação ainda que a gente possa levar para o público? Acho que foi tudo. Acho que foi né? tudo, Acho que foi né? tudo. Então, lembrar, né? Esses métodos que a gente falou são métodos de longa duração, né, que não dependem da paciente, da questão de lembrar na minha efetividade do meu método. Então, como eu falei, o Implanon, hoje em dia, ele é o método mais eficaz. A taxa de falha dele é de 0,05%. Então, hoje em dia, a mulher ela tem a possibilidade de ter a sua autonomia em relação ao seu futuro reprodutivo. Interessante. E onde é aplicado, né? Não é nas partes, no útero, né? Aplicado justamente aqui na região do braço. Do braço. Então, assim, é uma novidade. Sim. Né? Muitas vezes as mulheres têm uma certa dificuldade de acreditar que o DIU seja confortável, mais tranquilo, e vem uma nova opção. Exatamente. Né? Também colocado no consultório, que facilita muito, né?
deixa a pessoa mais à vontade, né, Muito doutora? mais Aquela à vontade. sensação de você ir para uma sala de cirurgia é mais complicado, É. né? E fica aí também a responsabilidade dos homens, né? De você certeza. apoiar a sua esposa, apoiar a sua parceira e lembrar que se ela não tem condições de também entrar pelos métodos, que você também busque. Exatamente. Né, doutora? A gente tem que entregar as responsabilidades não só para as mulheres, mas para os homens também. Exato. Isso é uma parceria, isso é amor. Exatamente, Não é isso, doutora? com certeza. Doutora, as pessoas que quiserem entrar em contato com a doutora, que quiserem tirar mais dúvidas sobre o DIU, sobre o implante, na verdade, hormonal, o que elas podem fazer? Tem o Instagram? Tem meu Instagram, que é @doutora Bruna de Alcobaça, sem o C cedilha. Lá também tem meu contato profissional. Quem quiser, né, entrar em contato, tirar dúvida, pode entrar em contato. Gente, olha, mas daqui umas 2 semanas nós estamos novamente com essa médica maravilhosa aqui no nosso programa, trazendo mais dicas de saúde especialmente para você, não é isso, doutora? Com certeza. E quem tiver dúvida pode mandar também, pode se sentir à vontade pra gente aqui continuar conversando sobre a saúde da mulher. Muito bom. Então fique ligado com o nosso Bom Dia, porque a próxima pauta com a doutora vai ser mais interessante ainda. Cada momento que ela está aqui é cuidando da nossa saúde, tá bom? Bom, o nosso quadro de saúde volta logo, logo.